Salve, salve, galera! O Gazeta Esportiva chegou com um show de futebol pra vocês. Olha só quem tá aqui comigo, ele, o homem de todos os dias, Celso Cardoso. Falou como enjoado. Homem todos os dias, né? Tá todos os dias aqui comigo. E Thiago Salazar. Quinta-feira é dia de Salazar. Tem bomba, tem novidade? Não, mas tem notícia importante sobre Bruno Mendes. Muito bom. Então, olha, no programa de hoje nós temos José Paz, voltando das férias, né? Que maravilha! Foi direto para Vila Belmiro com o jogo do Santos contra o Coritiba. O Alexandre Silvestre também está no estádio, lá na Arena Barueri, onde o São Paulo encara o Juventude. Já Corinthians e Palmeiras estão classificados na Copa do Brasil. Vamos ver aqui como que foi. E também as declarações de Vitor Pereira e Abel Ferreira. A gente volta daqui a pouquinho. Bom, nós estamos de volta e já vamos direto para a Arena Barueri, onde está o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver! A torcida do São Paulo está enchendo o estádio? Fala, Michele! Boa noite, time Gazeta Esportiva. Ainda não, Michele. O público está chegando devagar, a movimentação ainda não é tão grande assim do lado de fora, mas deveremos ter uma casa cheia. A torcida do São Paulo tem feito bonito nos últimos jogos no Morumbi. Hoje será aqui em Barueri, na Arena Barueri, porque teve show do Metallica nessa semana, não dava tempo de desmontar a parafernália do Metallica, então o jogo vai ser aqui. São Paulo e Juventude brigando por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida 2-2 em Caxias, portanto, se houver um novo empate com qualquer placar, decisão por pênaltis, quem vencer passa, vai para as oitavas, coloca no bolso 3 milhões de reais. E eu volto já já com a escalação confirmadíssima do São Paulo, bastidores aqui da Arena Barueri. Vou mostrar para vocês um pouquinho desse estádio também, de onde falamos, e bastidores do mercado da bola, que começa a se movimentar na vida do São Paulo também. Tem gente que pode sair e tem gente que pode chegar, Michele, até já. Alto aí no estádio, hein? Olha, tá em cima do refletor ali, tá anúncio alto demais. Olha só, toma cuidado aí, Silvestre. E aí, o que a gente pode esperar desse jogo hoje à noite, Celso Salazar? Um jogo muito complicado para o São Paulo. Alguém pode falar, primeiramente, boa noite. Boa noite. Um jogo muito complicado, nem tanto pela força do adversário. Juventude vai falar assim, não venceu nenhuma ainda no Campeonato Brasileiro, tem só 3 pontos, empatou 3. Mas é mata-mata. Falando mata-mata, nada disso. É mata-mata. Abriu 2-0 lá em Caxias. O São Paulo conseguiu lá empatar o jogo. Vai jogar fechadinho aqui contra o São Paulo. Não imagino o Juventude abrindo o jogo. Não é o Morumbi. Isso faz diferença do ponto de vista até psicológico. Uma coisa é enfrentar o São Paulo no Morumbi com a torcida, tudo lá. O Barueri vai ter torcedor de São Paulo? Vai ter, mas o efeito psicológico é mais de campo neutro do que de campo do São Paulo. Não é a mesma coisa jogar no Morumbi, jogar em Barueri. O gramado é diferente, os jogadores estranham o gramado. Eu acho que favorece quem joga mais fechado. Exatamente, favorece quem joga mais fechado. Eu prevejo também o Juventude jogando no erro do São Paulo. O que eu entendo, eu acredito que o Rogério Ceni vai ter que mandar para campo um time muito mais titular, digamos, do que ele vinha fazendo, né? Ele vinha fazendo um rodízio interessante, poupando alguns jogadores, dando prioridade para o Campeonato Brasileiro. Acho muito arriscado para esse jogo. Agora muito ele vai ter que pegar os 11 que ele colocaria no final. O São Paulo vai ter que fazer força para classificar nesse jogo. Se entrar com um time ali um pouquinho misto, seríssimos riscos para o São Paulo nessa partida. É bom a gente deixar claro uma coisa, que a gente está vendo, e é algo incomum no futebol brasileiro, as pessoas estavam muito acostumadas com isso, desse revezamento, desse rodízio, desse gerenciamento de jogadores. Por isso chamar de gerenciamento de jogadores. Mas apesar desse gerenciamento de jogadores, o Abel, o Rogério, o Vitor Pereira, ele tem na cabeça aqueles 11 de uma final de campeonato. Tem, claro que tem. O Vitor falou sobre isso recentemente, inclusive. Então... Ele tem os 11. Ele ainda falou que tem 10, assim, ele tem uma dúvida. Eu também acho que é o Rogério. Ele tem uma dúvida, mas ele tem uma ideia. O que eu entendo é isso. Dos 11 do Rogério Ceni, olha, boa parte deles, para não falar todos, acho que tem que estar em campo hoje. Senão, sério risco. Jogo complicado. Acho um jogo complicadíssimo para o São Paulo. Bom, então vamos para Vila Belmiro agora falar com o José Paz, que está de volta das férias. Boa noite, Zé. Mostra pra gente como que tá o clima aí para o jogo do Santos contra o Coritiba, meu querido.
Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. É isso, falamos aqui dos arredores do Estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro. Daqui a pouquinho, às 9h30, a bola rola para Santos e Coritiba. Mostra lá, Didião. Você tá louquinho para mostrar os arredores aqui da Vila Belmiro. Público chegando aos pouquinhos, né, Michele? Ainda são 6h07 aqui no meu relógio. O jogo só às 9h30. Lá, o pessoal mandando um abraço para o Chico Lang. Chico Lang não está no estúdio hoje, meu amigão. Só Celso Cardoso e Thiago Salazar e Michele Gianella. Então a bola rola daqui a pouquinho, às 9h30. O pessoal foi para casa, né? Tomar aquele banho, tomar aquela ducha. Daqui a pouco volta para cá para assistir o jogo. E olha só, Michele, churrasquinho já é de lei em estádio, né? Estamos aqui do lado do churrasquinho, na vila do meu amigo Leandro. Cadê o Leandro, hein? Sumiu o Leandro, que é o dono. Vamos conversar aqui, ó, com o pessoal enquanto o Leandro não aparece. Pessoal aqui, ó. Meu amigão, como é que é teu nome? Boa noite, é Clodoaldo, lá de Londrina, Paraná. Clodoaldo, lá de Londrina, do Paraná. Veio só para ver o Santos hoje ou mora por aqui? Não, só para ver o Santos. Viajamos 12 horas de lá para cá. Rapaz, veio de longe. Placar para hoje? 3-0 pro Peixe. 3-0, quem que vai marcar? 2 do Batistão e 1 do lateral, Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, atacante, Marcos Leonardo. Teve a cola aqui. Quem que é você, meu? Cola do filho? E aí, filhão? Como é que é teu nome? Victor. Victor, placarzinho para hoje, tá gostando do Santos? Dá a sua resenha. 2-0. 2-0, quem vai marcar? Goulart e o Batistão. Ó, tem uma notícia para você. Goulart deve ser titular hoje e o Santos deve ter alguns desfalques, mas ó, uma notícia importante para vocês aí. Ingressos esgotados hoje aqui na Vila Belmiro, casa cheia, alçapão lotado. Você acha que o alçapão vai empurrar o Peixão para essa classificação? Aqui é difícil, né? Os caras tremem. Já desce a serra tremendo. O pau vai torar aí dentro. Então beleza, é isso aí, Michele. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui direto dos arredores da Vila Belmiro. Tem muita coisa importante, desfalques, provável Santos. O Leandro sumiu com os preços do churrasquinho, mas daqui a pouco a gente volta aqui da Vila Belmiro. Vai daí, Mi. Churrasquinho, hein? Muito bom conhecer esses bastidores aí, ó. É linguiça? Ai, Isso aí não. fica na rua Princesa Isabel. Que delícia, eu tô sentindo Pertinho de perfume, casa. vocês sabiam que eu tô sentindo? Nossa, olha, eu comeria esse churrasquinho de linguiça aí, de frango eu não gosto. Eu como frango, mas assim, esses de frango não. Mas tudo que for de linguiça e carne, manda pra mim. Fala, Celso. Eu estou lembrando uma situação muito engraçada em Santos. Eu até vou compartilhar, eu nunca compartilhei isso. Estava indo para o estádio andando com a equipe, aí 2 policiais militares de moto. Aí ele parou do meu lado, santista, obviamente, e falou assim... ainda bem que é você, porque se fosse o Chico Lang aqui, eu ia prendê-lo. Oh! Chico Lang sempre muito claro, querido. Sempre, sempre homenageado. Homenageado. Enfim, a gente estava falando da Beijo, dificuldade. Chico. Eu estava falando da dificuldade do Santos. São Paulo. Do Santos também. Não é parada fácil, Não, porque né? o Coritiba, ele tá até melhor que o Juventude. Fez jogos bons no Campeonato Brasileiro. E Contra tem o próprio enfrentado o Santos, né? Eles têm se enfrentado, tem sido jogos até engraçados. O Santos muito melhor num jogo, o Curitiba melhor no outro, tá uma situação... Agora, o aproveitamento do Santos na Vila leva o Santista a ficar um pouco mais entusiasmado. O favoritismo do Santos nesse jogo, para mim, está totalmente ligado a isso. O Santos, dentro da Vila Belmiro, lotada, é um time sempre muito forte. E acredito que essa é a oportunidade do Santos. Mas a gente tem que lembrar, foi 1-0 para o Curitiba o primeiro jogo. Então, o Santos, se fizer um gol, leva para os pênaltis. Então, assim, o Coritiba entra em campo numa situação muito mais confortável. Isso vai ser decidido hoje. Então, é uma vantagem considerável, já que não vejo muita diferença entre os dois times, entre os dois elencos. Não, é jogo complicado. É jogo o Coritiba complicado faz pro uma boa Santos. temporada, um bom time, um trabalho que deve ser reverenciado. Perdeu no final de semana no Campeonato Brasileiro. Não, e Perdeu, o Ângelo, mas... para mim o Ângelo fora é um desfalque assim importante. Acho que o José Paes vai falar ainda mais sobre isso, sobre os desfalques do Santos, mas o Ângelo fora... Espera, deixa o Zé Paes dar essa informação e depois a gente comenta. Agora sim, é hora da nossa enquete, né? Olha, 6h11 e cadê a enquete? A enquete está aqui. Nunca é tarde. Qual grande clube paulista vai se classificar hoje na Copa do Brasil? Só o Santos se classifica? Só o São Paulo? Ou ambos avançam? Nenhum avança. Não, todo mundo avança, na minha opinião. É só votar lá no site gazetesportiva.com, tá bombando o site. Entra lá, matérias super legais, Bruno Secon tá lá trabalhando, nossa equipe toda trabalhando. Fala pra você, Celso. Acho que eu vou no banheiro, viu, enquanto isso. Que isso? Vai amarelar aqui agora? Não, é difícil a enquete hoje. Eu vou difícil. dos dois passam. O que você crava? Eu falo, os dois passam. Os dois passam? Já cravei. Os dois passam. Porque os dois são favoritos pra mim, então... Não vou contar com o imponderável. Difícil, hein?
Eu acho que o Eu sei que você São colocaria Paulo acho que não vai passar. Então só São passa Paulo? o Santos. Acho que Você acha mais fácil? eu tenho muita dúvida dos dois, assim, dúvida. Ele acha que nenhum Pode passa, classificar então. os dois, mas eu acho assim tá muito equilibrado, muito difícil. Eu acho que o São Paulo hoje vai ser eliminado. Ah, não vai não. E é hora de ver como que foi a vitória do Corinthians ontem na Copa do Brasil. Foi na telinha. O Corinthians nem precisou fazer muita força para eliminar a Portuguesa do Rio e garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o apoio de mais de 35 mil torcedores na arena, o Timão abriu o placar logo aos 7 minutos. Lateral na área, Giuliano tentou uma pirueta e a bola sobrou para Júnior Moraes marcar seu primeiro gol pelo Alvinegro. O segundo gol poderia ter saído nesse cruzamento de Lucas Piton ou nessa oportunidade claríssima de Mosquito. Mas o gol estava reservado para Giuliano. Passe de sinuca de Adson, cruzamento de Mosquito e o pai da Alice mandou para as redes. Hoje é um dia especial para mim. Minha filha de 3 anos, Alice, completou 3 anos. Eu não pude estar com ela, né? E eu me emocionei no momento porque a gente sente isso, infelizmente ou felizmente pelo nosso trabalho, a gente acaba perdendo alguns momentos que são importantes para nós. Mas eu fiquei muito feliz porque eu consegui fazer o gol e esse gol vai para minha filha Alice, que eu amo muito, e eu estou muito feliz pelo dia. A verdade é que o único susto que o Corinthians sofreu no jogo foi uma fisgada na coxa do Cássio, que por precaução saiu antes mesmo do intervalo e deu seu lugar para Ivan. Na etapa final, o Timão tirou o pé do acelerador e só controlou mais uma vitória. E numa partida tão tranquila, quem se destacou foi Vitor Pereira, que colocou Fábio Santos na zaga, Piton na ponta, Mosquito como ala pela direita e mesmo assim viu a equipe corresponder bem. Com tão pouco tempo para treinar, como que o novo xodó da Fiel tem conseguido tanto sucesso? Depois da partida, ele mesmo explicou. Os princípios, ou seja, os comportamentos são os mesmos, ou seja, nós apesar de mudarmos a estrutura, aquilo que trabalhamos durante a semana, ou sempre que temos a hipótese de trabalhar, são para o mesmo tipo de comportamentos, ou seja, numa estrutura, num sistema ou noutro sistema, nós queremos determinado tipo de combinação e essas combinações têm um fio condutor mais ou menos idêntico, entende? Nós podemos mudar o sistema, mas os comportamentos, por exemplo, um dos princípios é quando perdemos, no momento da perda de bola, no momento de transição defensiva, temos que ser pressionantes, certo? Portanto, faz jogar em 3-4-3 como jogar em 4-3-3. Este princípio é um princípio assumido pela equipa. Ou seja, quando nós trabalhamos e alteramos o sistema no treino, eu não lhes vou pedir, olha, agora não vamos pressionar a bola, vamos baixar, porque mudamos o sistema. A questão não é essa. O jogo posicional que nós pretendemos, tanto se entrarmos com uma zaga de 3 ou uma zaga de 4, o jogo posicional em termos ofensivos é idêntico. Ou seja, eu não estou a pedir muitas alterações. Eu não estou a pedir alterações na dinâmica. O que eu estou a pedir é que eles façam diferentes funções. Com 3 zagueiros tem se mostrado mais sólido. Pode continuar, Cojão. O time com 3 zagueiros foi tem se pego de mostrado surpresa. Mas legal o que eu estava compartilhando legal esse tipo de papo, né? O que eu estava compartilhando com o Salazar é porque eu tenho notado que o Corinthians, todas as vezes que anotou o esquema com 3 zagueiros, o time cresceu. Performa bem melhor, Por quê? Porque ele tem os corredores. Contra o Bragantino, não. Foi o único. O único jogo que no segundo tempo ele pôs 3 zagueiros e a coisa não funcionou Mas muito aí bem. depois ele fez uma salada lá e colocou uma linha de 5. Exato. Né? Mas todos os outros o time sempre melhorou. Melhorou, e porque quando ele se propõe a ser ofensivo, Sim. com 3 zagueiros. Porque o mestre agora deve estar
Nossa, o mestre tá Sim, chateado. Amanhã ele tá aqui, hein? Como assim? O mestre tá aqui amanhã. Eu quero ver você falar isso pro mestre amanhã. Não, mas então, porque muitas vezes você tem ali 2 zagueiros só, mas os laterais não descem e ainda tem alguém, ou um ponta, ou um goleiro que acaba completando uma linha de 5. E tem uma situação, ontem ele colocou uma linha de 3 atrás. Um desses 3 era o Fábio Santos, não era um back de fazenda, era um jogador que tinha saída de bola qualificada. Back de fazenda. Pro Piton ser um Isso ponta aí. esquerda, com o Mosquito fazendo a ala, que ele tem pulmão para isso, né? Para voltar a fazer aquele. O Jorge Henrique fazia muito, o Romero. Enfim. E me chamou a atenção também os 2 volantes em linha. Também. Isso também tem ajudado muito o Corinthians a crescer, porque antes ele era mais ou menos um triângulo. Você tinha um volante e 2 meias. Agora não, você são nunca 2 sabe qual volantes. vai subir ou qual vai descer, Exato. porque eles intercalam o tempo inteiro. Mas você tem 2 volantes em linha e um meia para fazer, que pode ser o Renato Augusto, e agora me parece que é o Juliano, aí pra mim, o cara. Quando a gente teve, inclusive, aquela discussão aqui que a Michele não concordou sobre qual o melhor português, tal, até acho besteira. Eu não falo mais E eu nada. falei do Vitor Pereira, é isso. Ele tá o quê? Há 3 meses no cargo. Eu acho que está 3 meses no cargo. A gente vê o Corinthians jogar com linha de 4, com linha de 3. Ele muda no meio do jogo, ele reveza o time, ele põe a molecada, põe menino de 17 anos, faz o Mosquito virar ala. Com 3 meses de trabalho, praticamente sem treinar, sem fazer pré-temporada. E aí, o cara, se não for bom, não consegue fazer. E aí, o mais interessante de tudo isso é que ele está usando os jogos como treinamento. E o Corinthians... As experiências são feitas nos jogos. Uhum. Então, o quê? Corre o risco de não dar certo, corre risco. Mas se ele não tem tempo, alguma coisa tem que ser feita. Vai dando rodagem para os jogadores. Exato. Com a rodagem, os jogadores vão entendendo qual é o sistema, qual é o esquema. Tanto que joga um, joga outro, o time não muda muito de postura. Você nunca vê o Corinthians perdido em campo. Ele muda o sistema, muda o time. E dá uma outra coisa que eu acho fundamental, qualquer setor de atividade, mas principalmente no futebol, confiança. Pro cara entrar e resolver. É isso. É isso, a gente vai ouvir um pouquinho mais dele, depois tem umas telas interessantes também. Então vamos lá agora, o Vitor Pereira falou ontem sobre a importância da torcida do Corinthians. Presta atenção, que maravilha. Disse a eles hoje, posso revelar que não tem segredo nenhum, nem é nada de especial, mas eu disse-lhes a eles, então, os corintianos, a nossa torcida, o clube vendeu 32 mil ou 35 mil a uma quarta-feira à noite, às 9h30 da noite, com toda a gente a ter que trabalhar no dia a seguir, a virem à pressa dos empregos para virem ao jogo. Como é que nós, contra uma equipe, contra um time da série D, como é que é possível nós não correspondermos em termos de entrega? Em termos de entrega, eu não estou a dizer às vezes em termos de qualidade não se consegue, que eles querem mas não conseguem, mas a entrega, a paixão, o respeito, tem que ser uma coisa, nunca podemos falhar no respeito à nossa torcida, no ter a intenção de nos entregar de corpo e alma dentro do jogo, nunca podemos, porque eles são extraordinários, eles é que nos transmitem esta confiança e eles é que nos transmitem esta vontade de jogar em casa. Tudo bem que tem o... perdão, mas... Não, pode falar. Assim, eu estou aqui, estou observando, são coisas raras no futebol. Hoje existe isso no Palmeiras, com o Abel e com o Palmeiras e o torcedor, e eu começo a ver que está acontecendo isso no Corinthians também. Sim, um processo de sinergia, de identificação. Isso, então eu vejo um Vitor Pereira que me parece muito genuíno, sabe? No sentido extremamente confortável e feliz de estar no Corinthians, a torcida feliz com ele, entendeu? Ele não faz tipo. Não faz tipo. Não faz tipo, não faz média, fala de maneira espontânea. Então parece que está rolando um casamento feliz. Sim. Tá claro que os resultados ajudam. Com certeza. Mas só que você não pode esquecer que ele perdeu todos os clássicos que ele disputou e mesmo assim ele está com esse moral. Assim, a torcida gosta do Vitor Pereira, a torcida tá fechada. Que é raro no futebol. Exato, e a torcida está fechada com ele, até quando ele testa alguma coisa diferente, você vê as manifestações tanto dentro do estádio quanto nas redes sociais de apoio, de deixa o homem trabalhar, a gente confia, vamos dar essa carta de crédito e o resultado está aí. Dentro da Neoquímica Arena, a gente vai falar também, vai mostrar a telinha daqui a pouco, o Vitor Pereira ainda não perdeu. Não. Ele tem aproveitamento quer mostrar? Ó, o Fini falou que vai colocar, mostra aí, Fini. Empatou um jogo, né? O aproveitamento dele é igual ao do Tite
que é o maior, o melhor da história da 7 Neoquímica jogos? Arena. Como 7 jogos, 8 vitórias? 6 vitórias. 6 vitórias. Ah, a pessoa não Eita, enxerga, não. gente. Você precisa de óculos. Eu preciso mesmo, eu uso. Olha Ó, isso, o 7 Corinthians- jogos, 6 vitórias, 1 empate, 15 gols marcados, 1 gol sofrido. Bela campanha. Dentro de casa, o Corinthians está se tornando um time fortíssimo. E olha a fase do Corinthians também nessa tela, Michele. É. O Corinthians não leva um gol há 5 jogos. Tá? Uma derrota nos últimos 10 jogos, líder do Brasileirão, líder no Grupo A da Libertadores e classificado na Copa do Brasil. Tá bem. Ou seja, é um Imagina daqui 2 anos. Então, ontem ele falou assim, eu ainda não consigo jogar do jeito que eu gosto, porque eu gosto da equipe mais ofensiva, mas eu não tive pré-temporada, então eu tô indo meio do jeito que dá, Talvez na isso experiência. empolgue Aí para uma eu próxima disse temporada. assim, eu já tava, o microfone, eu não sei se o pessoal sabe, na entrevista coletiva você pega o microfone, faz a pergunta e entrega o microfone enquanto o entrevistado responde. Eu já estava sem o microfone, mas quando ele termina de falar isso, eu olho para ele e falo assim, então 2023 a gente vai ter o time que você... Promete, né? Aí ele deu risada, porque o contrato dele acaba em dezembro. Calma. Aí ele deu risada assim, como quem diz... Não sei de nada, Não sei né? de nada. Então, ó, deixa eu aproveitar e mandar um beijo para os corintianos que estão assistindo aqui o Gazeta Esportiva. Doutor Ernesto Takahashi, que é meu otorrino, que cuida de mim, da minha família toda. Doutor, sabe que sem o senhor não somos nada, né? Então, um beijão. Melhora, se recupere bem. Um beijão pro filhinho dele, que é o Benjamin, e um beijão pra esposa, a Patrícia, também. E corintiano, viu? Corintiano da Fiel. Agora a gente vai assistir o que o Vitor Pereira falou sobre o DNA vencedor. Ganhar tem que se tornar um hábito. Não pode ser o empate, tem que ser para nós, o empate tem que ser uma coisa que nos deixa mal dispostos e sem dormir. Portanto, o empate não nos chega. O empate não nos chega. Só se o empate nos permitir uma classificação, senão não nos chega. Não nos chega. Portanto, nós temos que, esta mentalidade tem que ser uma mentalidade que tem que fazer parte do nosso DNA. Nós não podemos ser uma equipa num jogo, jogar neste... Eu prefiro jogar neste nível do que ser uma equipa a jogar neste nível hoje e no jogo a seguir jogar neste nível. Portanto, o que nós pretendemos é que a equipa se torne consistente em termos de comportamentos. O que você quer falar, Não, Sandra? não, que a gente estava De conversando novo. fora do ar, que ele falou, acho que o Corinthians está ficando consistente. Eu falei, é justamente o que o Vitor disse que está buscando ontem. Né? E é uma consistência e com jogadores... Gente, vocês ficam falando muito bem, aí toma uma chacoalhada Não, depois. mas a chacoalhada faz parte. Eu sempre elogiei o São É Paulo, eliminado já vi o da São Paulo tomar de Libertadores, 5. eu quero ver o que vocês vão Isso falar. Tudo pode acontecer, Pode eu acho que acontecer. tem que estar sujeito a críticas. Agora, a O gente Guardiola tem que- foi eliminado recentemente. Vocês Exatamente. também Não muda a são minha assim, admiração vocês ficam por ele. elogiando quando tudo tá Não, mas bem. o meu maior elogio é o seguinte, ele está muito pouco tempo, nem 3 meses, se eu não me engano, e a gente já está vendo o Corinthians com variação tática, com os jogadores assimilando o que o técnico quer, e o que mais me impressiona, o Corinthians não tem tempo de treinar, como ninguém tem, não é o Corinthians, ninguém tem. Essa sequência de 4 jogos agora que tem Inter, Boca, Clássico com o São Paulo, são 4 jogos em 12 dias, um a cada 3 dias, com viagem para fora do país, com viagem para Porto Alegre, como o cara... Então assim, tem que elogiar. A gente vive metendo pau em técnico, acho que Isso quando aí. tem um negócio desse tem que elogiar. E aí eu quero aproveitar e vou citar de novo o Roger Guedes, porque foi um assunto também que pintou nos bastidores. Vamos parar de falar dele. Não, eu quero dizer o que o Mosquito está jogando, que o Watson está jogando, que o Mantuan está jogando, eles estão aproveitando a oportunidade e estão crescendo com o treinador. Todo mundo tá. E o time Então, o crescendo. Roger Guedes ele tem uma oportunidade de ouro, talento com os pés. Pra a gente subir sabe da junto, né, qualidade. com essa galera. Para subir junto, de repente, sabe, ter a humildade de é o meu momento de aprender. Não achar que sabe tudo, porque é o Roger Guedes, Porque porque ninguém é o cara... sabe nada Neymar. nessa vida. Entendeu? Não, e tem que querer fazer. Não, entendeu? você falou, a maior, o que você falou que o Vitor fez? Que eu queria até dar uma deixa, você não respira, como que é? Que é o maior, o que ele falou aqui? A maior coisa que o Vitor Pereira fez, Vitor Pereira é o nome dele, né? Vitor Pereira, Pereira. porque o outro é Abel Ferreira. Ah. A maior coisa pra mim foi fazer o Jô emagrecer 8 quilos, gente. Ah, o maior... Olha que maravilha, o Jô tá fazendo gol. Não, 4 quilos, calma, aqui 8. Ah, mas ele pediu 5, o cara emagreceu 8, sei lá, mas tá 4 fino, tá então, bom. ele tá recuperando os jogadores. Ó, o Cássio tá vivendo bom. uma grande fase, o Jô tá vivendo uma grande fase, o Pitão já foi lateral direito, esquerdo, ponto esquerdo, o Fábio Santos jogou de zagueiro, o Mosquito jogou Fazia de tempo. atacante, jogou de ala, ou seja... Wagner já jogou de zagueiro. Ou seja... Só falta recuperar o só Luan, falta- aí é só rezar Não, uma missa pra ele. aí eu acho que só... Olha, se ele recuperar Se ele o conseguir... Luan, com todo Aí respeito ao faz Luan,
uma estátua. Ajoelha, né? Uma estátua. É, um busto maravilhoso lá. Muito bem. A última informação do Corinthians. Fala, Ele Vivão. pediu para eu falar rapidinho aqui sobre o Bruno Mendes. Ah, isso que você ia falar aquela hora. Exatamente, é importante a gente falar do Bruno Mendes. Qual a situação? Vai jogar Corinthians Internacional agora, né? Nesse final de semana. O Bruno Mendes, como está emprestado pelo Corinthians, ele não pode entrar em campo. A não ser que o Inter pague uma multa. Qual é o valor dessa quanto multa? é? 800 mil reais. Ah, para, ninguém vai pagar. Se o Inter quiser usar o Bruno Mendes contra o Corinthians, tem que pagar 800 mil reais. Nem E que tem ele também a faça o gol, questão né, da própria compra, que se não Exato, for efetuada, ele vai voltar ao Corinthians. Isso que eu ia completar. Ou o Inter, se não comprar, volta agora em junho o Bruno Mendes para o Corinthians, mas o Inter quer o Bruno Mendes. Qual é a situação de momento? Valor por contrato, 6 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de reais por 50%. É caro e o Corinthians concorda que o valor é alto. Por isso, a informação que eu tenho, o Corinthians está disposto a conversar, a negociar esse valor, quem sabe facilitar uma forma de pagamento. O Corinthians está disposto a negociar o jogador. A questão é, o Inter não procurou o Corinthians. O Inter fala lá no Sul, fala para a imprensa, fala que quer, mas é a informação que chegou para mim. Até hoje, o Corinthians não foi procurado oficialmente pelo Inter. Então, por enquanto, segue tudo indefinido. Bom, daqui a pouco eu vou perguntar para o Salazar. Eu vou perguntar para ele do Só não Cavani. me pede escalação, igual você eu vou fez ontem. perguntar do Cavani daqui a pouco, essa história. Cavani vem, não vem, quer jogar Libertadores, não quer. Daqui a pouco vai ter mais Corinthians. Não vai ter mais Corinthians? Não, mas no final ele só dá o pitaco. Se é verdade que o Cavani quer vir para o Corinthians jogar Libertadores. Mas no final, a gente segura a audiência, entendeu? A gente vai segurar o telespectador. O Santos também quer avançar para a próxima fase da Copa do Brasil, então se liga nas informações do Peixe para o jogo de logo mais. Perdeu por 1-0 em Curitiba? Então, pois é, agora tem de reverter na Vila. De preferência por 2 golzinhos de diferença para avançar no mata-mata. Missão dura para o Santos. Se bem que o time está evoluindo, crescendo, principalmente quando joga em casa. O fator campo conta muito. O Peixe está invicto no Estádio Urbano Caldeira em matéria de Campeonato Brasileiro 2022. O Alçapão pode sim ser decisivo nesta noite e empurrar o Santos para cima do Coxa na briga pela vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. O alvinegro praiano está embalado. No último jogo, goleado em casa sobre o Cuiabá 4-1. Também na Vila, já havia enfiado 3-0 no América Mineiro, placares que interessariam para o jogo desta noite. E batido até o próprio Coritiba na segunda rodada do Brasileirão, 2-1. Resultado que, se for repetido logo mais, levará a decisão para os pênaltis no solo sagrado de Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo. Muito bem, voltamos para Vila Belmiro para falar com José Paes. Zé, conta pra gente quais são os desfalques do Fabian Bustos para hoje. Bora lá, Mi, bora falar um pouquinho aí dos desfalques. No momento em que estouram fogos aqui, fogos de artifício aqui na Vila Belmiro, mas o Santos ainda não chegou não. Vou até pedir pro Giovani mostrar pra vocês, olha só. É por aqui que vai passar o busão do Santos, quebrando um pouquinho o protocolo, é por aqui que vai passar o busão, por isso que a gente segue aqui no Furunfo. Mas o busão deve chegar, sei lá, 8h10, por aí, mas a galera já segue por aqui para não perder nada, né, Michele? Jogo só 9h30, mas o pessoal quer ver o busão, quer ver o Santos chegando aqui na Vila Belmiro para esse jogo super importante. Como disse aí meu amigo Alexandre Silvestre, jogo da ida 1-0 para o Coritiba lá no Couto Pereira, gol do Aleph Manga. O Santos precisa de 2 gols para avançar direto para as oitavas de final, 2 ou mais, se for 1-0 Santos, 2-1 Santos, 3-1 Santos, 3-2 Santos, perdão, aí o Santos leva esse jogo para os pênaltis, lembrando que não temos mais o gol qualificado na Copa do Brasil. Santos tem desfalques importantes, Maicon, zagueiro, deve ser desfalque para esse jogo, e daqui a pouquinho ele que está com uma lesão na coxa esquerda. O Ângelo, como disse aí Thiago Salazar, esse tá fora mesmo da partida, tá se recuperando de um problema na coxa direita, então tá fora do jogo.
jogo. Fabian Bustos, que foi expulso no jogo de ida lá no Couto Pereira, também não vai comandar o time hoje à beira do gramado aqui na Vila Belmiro. O auxiliar dele, que tem um nomezinho complicado aqui para complicar o repórter, o Lucas Ochondonera, de 37 anos, auxiliar do Fabian Bustos, vai comandar o Santos hoje aqui na Vila Belmiro. Daqui a pouquinho eu volto com o provável Santos. Ricardo Goulart deve ser titular, Marcos Leonardo também. Se o Maicon não jogar, eu acho que ele não joga, não deve jogar. Então o Santos deve ter uma mudança ali na zaga com o Velasquez, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, viu, Michele? Daqui a pouquinho eu volto. Fogos sendo estourados a todo momento aqui na Vila Belmiro. Vai daí, Mi! Valeu, Zé. Fala. Para mim, o Ângelo é o desfalque. Assim, os outros, tudo bem, jogo Velasquez, não jogo Maicon. Eu nem sou fã do futebol do Maicon, então começa por aí. Agora, o Ângelo é muito bom jogador. Ele faz a diferença. O Santos muda quando o Ângelo está em campo. Principalmente quando está Ângelo e Marcos Leonardo junto. É que o Ângelo é talento puro. Ele é talento puro, ele abre espaço, é fora da curva. Até entendo que ele faz jogador. muita falta. Porque permita-me discordar de você em relação ao Maicon. Não, menos mal. Se fosse sobre o Ângelo... Não. O Maicon, eu sei, muitas vezes ele tem uma certa crítica, mas ele deu uma acertada no setor defensivo do Santos. Ele passa uma segurança que até então não existia. Não, ele não tem é sido um jogador muito jogador, regular mas ali. Não é o estilo de zagueiro que eu gosto. Acho que se o Maicon não joga um outro zagueiro... Mas acho que ele deu uma acertada ali no setor defensivo do Santos. Enfim, é um Santos mais... Eu gosto, a gente tem falado muito do Vitor Pereira, queria fazer também reverência ao Bustos. Vocês têm que falar do Bustos. O Bustos tem feito um trabalho muito interessante, a maneira de escalar. Ele faz algo que raramente a gente vê no Brasil. Muitas vezes eu vi o Santos jogando num 4-2-4, típico, claro, das antigas, sabe? Com 2 só no meio e 4 atacantes enfiados lá. E esse início no Brasileirão é surpreendente. Pelo menos para mim é surpreendente. Então que é mérito do treinador também. Sim. Então ele pegou uma bomba. Porque você falar do Vitor Pereira... Tá bem na Sul-Americana. Que é legal falar, porque é um trabalho... Mas só que o Bustos, ele chegou num time que se falava vai cair para a segunda divisão. Isso. Né? Não tem quase investimento, caiu no Campeonato Paulista. Endividado e aquilo, não tem jogador, blá, blá, blá. O Santos está lá entre os 5 melhores do Campeonato Brasileiro. Bem na Sul-Americana e pode se classificar hoje na Copa do Brasil. Vamos ver, então, bem vamos mesmo reverenciar também o Bustos. Bom, além do Corinthians, o Palmeiras também já está garantido na próxima fase da Copa do Brasil. Olho na tela para saber como foi. Em noite pouco inspirada, o Palmeiras enfrentou a Juazeirense e se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil. Mesmo com força máxima, o Palmeiras teve dificuldades em abrir o placar e levou perigo nesse belo chute de Dudu. Quem também tentou pelo lado do Verdão foi Rony, mas o camisa 10 não soube usar a cabeça e perdeu 2 boas chances. E o primeiro tempo se encaminhava para um sonolento 0-0, até que Danilo pegou o rebote em chute de Scarpa e abriu o placar para o Verdão, 1-0 Palmeiras. No segundo tempo, a Juazeirense foi para cima e empatou com o experiente meia Nildo Petrolina. Diante do decepcionante empate, o Verdão se mexeu e novamente foi para cima, mas brilhou a estrela do goleiro Rodrigo Calaça, que fez 2 grandes defesas em cabeceio de Zé Rafael e no chute de Danilo. E o goleirão segurou o ímpeto palmeirense até o fim, mas nada pôde fazer quando Daniel Nazaré cometeu o pênalti. E se tem pênalti pro Palmeiras, tem gol do Veiga. O craque camisa 23 bateu forte e definiu a vitória do Verdão, 2-1. A verdade é que o Palmeiras é o real clube de todo o país. É verdade, jogámos em casa. Agradecer de fundo do meu coração, em nome do meu grupo de trabalho, porque o sentimento é recíproco. Eu senti isso por parte dos jogadores, portanto a eles muito obrigado, porque nós precisamos de torcedores para apoiar a nossa equipa. O Palmeiras não é uma falange, não sei se me estou a explicar, não é uma parte, o Palmeiras somos todos. E se uma parte não está satisfeita, eu concordo. O pedido que faço à parte que não está satisfeita, porque a parte, que é a maioria, vocês viram aqui, quem esteve no hotel viu, e é isso que nós precisamos e os nossos jogadores precisam.
Eu concordo com a Abel sobre isso. A gente, Também. inclusive, eu acho que vale uma reflexão para nós jornalistas. Muitas vezes há uma hashtag no Twitter, 10 torcedores aparecem no CT e a gente fala a torcida né? São 10 pessoas. Uma pessoa fala mal de você e é todo mundo. plenamente com o Abel nesse sentido. Né? Eu também. Eu penso dessa maneira. Né? A gente tem que tomar generalizar. muito cuidado. Exato. Rede social não é a torcida. Exato. Torcida organizada não é necessariamente a torcida. Tem momentos que o que aconteceu com o Silvinho, havia quem não concordasse, mas realmente havia um clima muito grande contra Digamos, o a maior Silvinho. parte. A maior parte ficava muito evidente. Agora, às vezes é o que ele falou, às vezes tem crítica, mas... Por que ele está reclamando? Porque eu não estou vendo ninguém reclamar do Não, ele estava falando ali de uma maneira, como eu disse até do Vitor Pereira, o Abel fala muito com o torcedor. Muitas vezes ele nem está respondendo uma questão. Não. Ele quer passar um recado ele pro torcedor, ele aproveita aquele momento tá, e se comunica, e nisso ele se comunica muito bem. Agora, falando do jogo, eu não gostei do Palmeiras. Falando do jogo, não gostei do Palmeiras. Valeu pela classificação, protocolar, fez o que deveria fazer, cumpriu o seu papel, evitou zebra. Para variar, é o Palmeiras vivo na busca por um título, mas a atuação não foi boa, principalmente porque o Palmeiras usou seus principais jogadores. Né? Eu até entendo assim... Tudo bem que o adversário era um adversário um pouquinho encardido e tal, mas são jogos como esses, em tese, que o Abel poderia experimentar um garoto aqui, um garoto ali, mas não, foi Dudu, Veiga, Scarpa, Rony. A gente queria tanto o Endrick treinando e ele não foi, né? E mesmo assim foi uma derrota, foi uma vitória difícil, que veio através de um pênalti ali meio sem querer, já na parte final do jogo. Já pensou se Ou seja, estava até perigando dar uma zebra, assim. Então, como atuação... E como desempenho, não gostei do Palmeiras, Sérgio. Então, é algo que a gente está... Não acho que seja isso. É uma temporada longa, altos e baixos são naturais. Faz parte. Fazem parte. Não dá para você dizer que está hora o importante é classificar. Tudo maravilhoso e todo o caos. Essa irregularidade vai acontecer em determinado momento. E o Palmeiras ele tem um agravante. É isso que eu ia falar. Não acho que seja o momento agora. Não pode esquecer que o Palmeiras começou antes de todo mundo. Então o Palmeiras ele atingiu o ápice também antes, quer dizer, está atingindo o ápice antes de todo mundo. Então fisicamente o Palmeiras ele é mais inteiro do que qualquer outro time do Brasil. Porque teve toda uma preparação para o Mundial, os jogadores se cuidaram durante as férias, então também tem isso, normalmente os jogadores exageram um pouco, levam um tempo para... Não, o Palmeiras chegou nos trinques, todos eles. Chegou à final do Mundial de maneira competitiva, chegou ao final do Campeonato Paulista, ganhou, mas vai chegar um momento na temporada que o Palmeiras ele vai apresentar uma queda. Vai ser natural. E aí precisamos ver como é que todo mundo vai reagir a isso. Mas já estou cantando a bola agora e o Abel já cantou a bola nisso. Vai chegar uma hora que ele vai ter que administrar. E os comentaristas também, né? Para não detonarem o Abel. Porque é a queda de rendimento no geral. Eu fico muito confortável porque eu não entro na onda dos resultados. Você já estava avisando o que vai acontecer. Eu avalio o trabalho. Né? O Abel já recebeu críticas vencendo dia. Ela olhou para mim e eu estou apontando o fino e não me deixa falar mais nada. O Salazar começa a não parar. O Abel Ferreira falou ontem sobre a não convocação do Rafael Veiga pela seleção brasileira. Vamos conferir? Não sou técnico da seleção, nem quero ser. Sou muito novo para ser técnico de seleção, tenho 43 anos, nem quero ser, mas respeito muito o trabalho do selecionador, ele é que escolhe. Eu já disse ao Veiga, tudo no tempo de Deus, ele só tem que fazer isto. E a mim, o que mais me impressiona, a mim, treinador, e vejo os grandes clubes da Europa, não é o que ele joga com bola, não é o que ele marca, não são os penaltis que ele faz, não são os dribles que ele faz. Ele é um jogador completo e quando é preciso correr atrás, ele ajuda a equipa a defesa. Não é só ele, mas a mim o que mais me impressiona nele, porque técnica eu já sabia que ele tinha, e isso já vos disse que o jogador brasileiro tem técnica para dar e vender. Agora, o compromisso que ele tem, o jogador robusto que ele é, a única coisa que eu peço é quando chegar aí o mercado quando abrir, que não me vendam esse jogador, isso é o que eu peço. A selecionar a seleção ou não, isso é trabalho de selecionador, é só isso. E que ele continue e que se lembre sempre do que o fez chegar ao nível que ele está. E agora o desafio é ele manter esta bitola, porque se mantiver esta bitola, eu quero que ele continue muitos anos no Palmeiras. Claro que o Abel também comentou a ida do Danilo para a equipe do Tite e aproveitou para dar um pitaco sobre o calendário.
Ele, por mérito dele, e porque o clube também deixou, porque não era obrigatório liberar agora, é bom que isso fique claro, o clube deixou ele ir, mas acho que acaba por ser sinceramente ele representa todos que trabalham no Palmeiras. Ele representa o treinador da equipa principal, ele representa a comissão técnica, ele representa a comissão, ele representa o núcleo, ele representa todos os treinadores que trabalharam com ele lá desde o tempo que ele estava lá. Ele representa todos, esta chamada seleção, ela representa o trabalho de muitas pessoas que trabalham no Palmeiras, incluindo os nossos torcedores. E aí, o que vocês acharam? Eu só quero que o Rafael Veiga não tenha ficado triste, porque ele merecia. Primeiro, apesar dessa declaração do Abel, não sejamos inocentes. O Palmeiras seria, me consta, é data FIFA. O que correto? Eu até fui dar uma olhada aqui, se é data FIFA é obrigatório. É obrigatório. Aqui está escrito, provavelmente eu ficando para essa data FIFA, então, penúltima. Então não tem que o Palmeiras deixar. O Palmeiras não tem que deixar, é obrigatório. Segundo, é um prêmio a um jogador que se destacou. Então, se você não deixa um menino ir em nome de, sei lá, cria um problema, você vai desestimulando o jogador que fez o Palmeiras em terceiro. E valoriza. Aí que entra. Exato. Não sejamos inocentes. Danilo na seleção, é a possibilidade de o Danilo se valorizar ainda mais e o Palmeiras conseguir um baita negócio. Não se iludam, ele é jogador para a Europa, ele está fazendo hora extra aqui. E o Palmeiras sabe disso, então indo para a seleção vai valorizar ainda mais. É isso aí. Sobre essa discussão com o Veiga, eu penso da seguinte maneira. Eu aqui no programa, inclusive lá atrás, quando eu tinha essa história do Veiga, eu sempre falei, para mim, o jogador do Palmeiras que tem potencial para ir para a seleção agora é o Danilo. Sempre falei, até eu brincava isso, falava isso lá na redação para os palmeirenses lá de baixo. Para mim, todo mundo fala do Veiga, mas eu vejo o Danilo como esse jogador. Por isso que eu acho que foi um baita acerto do Tite. O que pesa a favor do Danilo? O Danilo está jogando um bolão. Sim. E ele está numa posição que a disputa é um pouco mais, digamos, mais tranquila, tem espaço para ele na seleção. E para ele entrar às vésperas de uma Copa do Mundo, ele vai conseguir se adaptar a um sistema. O Veiga é uma posição de criação. Há ali um entrosamento com os jogadores de frente, com laterais, com o Neymar, com não sei quem, que o Felipe Coutinho e o Paquetá já tem. Por exemplo, pós-Copa do Mundo, eu tenho poucas dúvidas que o Veiga vai ser convocado, porque é um novo ciclo. Neste momento, eu entendo completamente a não convocação dele, que merece mesmo assim. Silvestre agora está lá na Arena Barueri, com mais informações do São Paulo. Vai daí, Silver. São Paulo chegou faz uns 5 minutinhos, atrasando também a divulgação da escalação. Eu quero dar um rolê aqui pela laje gourmet da Arena Barueri, de onde falamos nesse momento. O público está chegando, já são 13 mil ingressos vendidos antecipadamente. Falta espaço para a imprensa em quase todos os estádios do Brasil, até estádio de Copa do Mundo, tá? Não é privilégio desse estádio aqui, onde somos muito bem tratados, diga-se de passagem. Mas ó a curiosidade, estamos aqui, ó, em cima dos holofotes. São os holofotes que iluminam o gramado. Goleiros do Juventude já fazendo aquecimento ali no fundo. A torcida do São Paulo chegando na arquibancada atrás do gol. Agora eu vou pedir pro Almeida virar para mostrar aqui a nossa instalação. Tem uma coberturinha aqui, um puxadinho, né? Tá frio, 17 graus. Não pode chover, não pode ventar, Michele, senão vai molhar tudo, ó. As câmeras já posicionadas. Olha o Marcelo Bacérgio aqui, ó, do site Gazeta Esportiva. A escalação ainda nada. Você vai me ajudar com essa, hein, Mar? Nada. Ainda nada, gente. São Paulo acabou de chegar, o trânsito tá absurdo na Castelo Branco. São Paulo chegou há pouco no estádio e, por enquanto, não divulgaram a escalação para a imprensa. Mensagem de última hora. Rodrigo Nestor, né? O Nestor sentiu algum probleminha. Indisposição, não joga, ele seria titular. Aqui o Mendel Bidlavski da ESPN Fox, meu parceiro também. Ó, a galera trabalhando. Vaias para a entrada do Juventude, adversário do São Paulo para esse jogo. Seguimos ansiosamente aguardando a chegada na escalação do Tricolor. Vou mostrar mais um pouquinho aqui do trabalho da imprensa amiga. Trabalho meio que improvisado, já estamos acostumados, faz parte do processo também, ó. Galera já com o laptop instaladinho aqui e tal, beleza. Nada de escalação ainda, né, meus amigos?
Nada, zero, né? Tá bom. E eu quero mostrar pra vocês agora. Ah, ele foi embora, que pena. O Marcelo Rosenberg, que é um grande amigo meu da TV Bandeirantes. Esse é repórter raiz, trouxe até um lanche de mortadela, Michele, e veio de trem. Esse é mais raiz do que eu. Daqui a pouquinho eu volto prometendo pra vocês a escalação de São Paulo, tá bom? Me dá mais um minuto. Beleza, Silver, traz um pedaço do lanche de mortadela pra nós. Agora o meu recado é pra você. Ah, vocês vão comentar do jogo? Ou eu posso dar o recado? Dá o recado. Comenta Vai lá, no pique vai lá. aqui do jogo. Não, vai, deu seu Eu vou dar o recado porque a gente não tem escalação, gente. O jogo tá começando, não tem escalação. Será que o Rogério Isso tá é perdido? contra o regulamento, só para isso ficar aí. claro. Provavelmente o São Paulo vai ter que responder, explicar isso aí ou até pagar uma multa. E o último contato com o José Paz, mostra pra gente, José, como que tá a chegada da torcida? Tá cheio aí, né? E emenda a escalação se você já tiver, Zé. Tá cheio sim, Michele, tá enchendo aos pouquinhos aqui. A gente tem um provável Santos, mas vou quebrar o protocolo mais uma vez, tô voltando de férias, tô ousado. Vem comigo aqui, Giovanni. Vamos ver se a gente acha algum torcedor aqui para comentar com a gente o provável Santos de hoje. Vamos aqui, ó, nesse trio aqui. Vem cá. Vocês aqui, meus amiguinhos, como é que é teu nome? Alessandro, Aí, boa noite. Alessandro? Boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo jóia. Já tá tomando um guaranazinho aí, Alessandro? Refrescando uns pensamentos, que pra aguentar a escalação do Bustos mais tarde aí você tem que... Calma, rapaz, calma, vou passar pra você. Enche tela aí, diretor, olha só, provável Santos pra hoje no meu papelzinho, olha lá, Faustão aqui, hein? João Paulo. Ah, isso aí é... Bom, né? Bom, esse é excelente. Capitão, né? Esse é capitão excelente. Ó, Madison, Maicon ou Velasquez, deve jogar o Velasquez, o Maicon tá machucado, treinou ontem, mas deve jogar o Velasquez. Bauerman e Lucas Pires, aí na meiuca o Fernandes, Zanocelo, Léo Batistão e Johan Julio, até errei aqui o nome, tá vendo? Goulart e Marcos Leonardo. Gostou? Quando entra Johan Julio e o Goulart, aí a gente já começa com 2 a menos. Por quê? Ah, o Goulart, ele parece que quando ele entra no jogo parece comer uma feijoada, ele não tá muito legal. E aquele o 8 equatoriano ali, meu, ali tem que ser o Lucas Braga. Não, mas o Johan é correria, rapaz. Ah, ele é correria, mas a bola cai no pé. Ele é correria, mas quando a bola cai no pé dele... Esse é o problema dele é com a bola. Quando a bola cai no pé... Só isso? Só isso, só. Você já refrescou bastante os pensamentos, já molhou as palavras, já criticou, já cornetou e agora vai torcer muito pro Santos hoje? Ah, com certeza. Logo mais aí, estamos para apoiar o Peixão aí. Valeu, viu? Obrigado. E agora, só para encerrar a nossa participação aqui no Gazeta Esportiva de hoje, temos uma palavrinha do Fernandes, viu, Alessandro? Galera em casa vai conferir o Fernandes falando sobre o Alçapão, a Vila Belmiro, a importância da Vila no jogo de hoje. Roda aí. No, creo que la Vila en nuestra casa, de que arrancó este campeonato, pusimos de objetivo que en nuestra casa íbamos a ser fuertes, que no íbamos a dejar que nadie venga a llevarse puntos, y bueno, eso creo que es algo que nos propusimos entre todos y que venimos haciendo bien. Obviamente que el apoyo de la torcida es muy importante para nosotros como para los rivales. La cancha está muy cerca de las gradas y se siente la presión de la torcida cuando está el rival, entonces para nosotros es bueno, como te digo, que nos alienten, y para el rival no debe ser tan bueno que cuando la torcida empieza a gritar y está tan cerca de la cancha que sientan eso, ¿no? Tá, então a palavra do volante uruguaio Rodrigo Fernandes, que caiu como uma luva nesse meio-campo do Santos. Só para encerrar, viu, Michele? Hoje, torcida única aqui na Vila Belmiro. Lá no jogo de ida no Couto Pereira, a gente teve torcida única do Curitiba. E o porquê da torcida única do Peixão hoje aqui? Porque lá na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Curitiba aqui nessa mesma Vila Belmiro, a gente teve um confronto aí entre as principais organizadas de Santos e de Curitiba. Até foi parar numa UPA a briga. Então, Ministério Público, CBF, Santos, Curitiba, todo mundo sentou, se reuniu e resolveu fazer isso. Torcida única aqui e tivemos torcida única lá no Couto Pereira. Volto contigo, Mi. Valeu, ousado José Paz. Vocês acham que o Ricardo Goulart parece comer mesmo uma feijoada? Como disse o Alessandro? Eu não estou surpreso. Eu falei para o Celso quando ele estava para vir para o Brasil. Aliás, isso rendeu tanto. Ele rendeu muito aqui. Por quê? Porque é só você pegar os últimos anos do Ricardo Goulart. Ele tem jogado cada vez menos jogos por temporada. A temporada do ano passado foram acho que uma dezena de jogos, eu não lembro agora de cabeça. Mas enfim, para mim, zero surpresa. E sobre essa briga que o Zé citou aí, o maior absurdo dessa briga é que tem uma UPA. Bem pertinho. Sim, quebraram da Vila Belmiro. Tudo lá. Quebraram a UPA, sabe? Assim, é o absurdo do absurdo. A população já tem tanta dificuldade de ter assistência médica, os caras foram lá e quebraram a UPA. E sobre o Ricardo Goulart, está abaixo da nossa expectativa.
Está abaixo daquilo que a gente... Recebeu a camisa 10. Esperava, né? Também a gente também tem uma expectativa perto do que a gente viu ele jogando no Cruzeiro. Ele estava onde? Na China? Na China. Então, aí depois vocês Só falam que que o outro aquele- ganhou título na China. Só que Ó a ganhou título no Cruzeiro 2013, 2014. Você falou da Grécia. 2013. China também. Da onde o Abel veio e não ganhou nada. 2013 e 2014. Lá se vão 8 anos. Não, 8 eu anos. tô zero No surpreso. Palmeiras ele já não Zero. conseguiu render. É, gente, futebol da China tem que tomar cuidado. Né? Olha lá, a pessoa, a gente pensa uma coisa. Ó, último contato com o Silvestre. Tá com a escalação, Silver. Manda a bala pra gente. Tardou, mas não falhou. Surpresa, hein? Além do Nestor, que sentiu uma indisposição, o Rogério escala a linha de 3, hein? É um 3-5-2 aqui. O São Paulo divulgou fora da ordem. Vou tentar montar o time com o Jandrei no gol. Aí você coloca Diego Costa, Arboleda e Léo na zaga. Os alas, Igor Vinícius e o Reinaldo. Aí tem o Gabriel Neves, o gringo de volante, com Alisson, com o Igor Gomes, Éder. E esse é o time do São Paulo com Caleri. Toca no Caleri, que é gol, 3-5-2. Lembrando que o Thiago Volpe... Lembrando não, né? Informando. Thiago Volpe pode voltar ao México. Ele que veio do Querétaro. Pode ir pro Toluca do México. A proposta tá chegando. O Marquinhos despertou interesse do Arsenal. 3 milhões de euros, acho pouco pelo Marquinhos, e o São Paulo está interessado no zagueiro Igor Rabelo do Atlético Mineiro, já tentou na última janela, não deu jogo, mas o São Paulo vai tentar na próxima janela contratar esse zagueiro para fazer uma sombrinha, entre aspas, pro Miranda, Michele, é isso? Valeu, Silvestre. Desculpa, com todo respeito ao Miranda, tem uma baita história. Sombra pro Miranda? Mas titular ele é hoje. O Miranda tem um nome, tem uma história, mas é importante hoje... pro elenco, aquela coisa toda. Mas agora, achei acho curiosa a escalação, hein? Por quê? Não, Ele mudou ali, né? Respeito à juventude. Eu achei ele legal, assim, por exemplo, o Reinaldo na ponta esquerda, eu acho que pode dar muito certo. Caleri e Éder tem se entendido bem. Eu tô, mas assim, aquela parte de trás ali, como vai funcionar dentro desse sistema, só esperando para ver mesmo. Tô curioso. Talvez para você minimizar o risco de contra-ataque, para você manter 3 ali, para não ser e para dar amplitude. Claramente ele vai querer dar amplitude. O Reinaldo aberto mais para frente funciona certamente bem, vai segurar alguém lá. E o Igor Vinícius pelo outro lado também avança bem, entendeu? Você faz uma linha, você deixa 2 volantes um pouquinho mais presos e você libera Alisson e Reinaldo, você vai forçar os laterais do Juventude a ficarem. Interessante, vamos ver como é que vai ser na prática, porque eu já imagino um Juventude atrás, então talvez isso não surta tanto efeito. Mas talvez para você matar o contra-ataque. Exatamente. Né? Para matar o contra-ataque eu acho que pode ser um caminho. Agora, o Silvestre está coberto de razão para mim sobre o Marquinhos. Realmente chegou esse interesse do Arsenal. Muito pouco, hein? Muito pouco. Assim, o que eu tenho lido aqui dos companheiros que apuram São Paulo... Quanto que é mesmo? 3 milhões de euros. Não, 3 milhões de euros pelo Marquinhos. Ué, mas o dólar tá 5, sei lá quanto tá o euro, é 18 milhões de reais. É pouco, Michele. Jovem, atacante, interessante é pouco. Então não vem. Enquete, qual grande paulista vai se classificar hoje na Copa do Brasil? Só o São Paulo, 33% dos votos. Mas olha, o pessoal não tá muito confiante. 30% o quê? 30% é os dois. Eu acho que os dois classificam. Acabou, pessoal. O tempo passou muito rápido. Agradeço mais uma vez a sua audiência. Boa noite, Celso. Boa noite, Salazar. Fica agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Valeu.